Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Sejam muito bem-vindos a mais um dia, mais um encontro, mais uma reunião, ao qual nós estaremos falando a respeito das palavras de nosso Deus, podendo aprender, podendo absorver informações importantíssimas para que possamos ter uma vida de integridade, uma vida saudável com o nosso Deus. Amém? Fico muito feliz, muito contente por cada um de vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez. E hoje nós estamos no 25º dia. Pessoal, falta só mais 3 para terminar aqui a respeito do livro Kryptonita de John Bevere, que nós estamos conversando a respeito do assunto que tem nele. E eu creio com toda certeza que vai ser uma benção na sua vida você poder ler, você poder absorver informações importantíssimas, a qual o John traz ali em teu livro. Amém? Muito boa noite a todos e que Deus abençoe a palavra de hoje. Amém? Pessoal, hoje o tema é pecado que não é pecado. Você consegue entender o significado desta frase? Você consegue entender o propósito dessa frase? O pecado que não é pecado. Como assim um pecado que não é pecado? Hoje nós vamos conversar a respeito dele, que é importantíssimo, que muitas das vezes eu e você deixamos passar e a gente não percebe o ato que a gente comete de pecado sobre uma coisa que a gente acha que não é pecado. Então vamos lá. Então, chegando sobre esse aspecto, que parece bem contraditório quando a gente fala a respeito do pecado que não é pecado, mas a gente tem que entender que existem outros aspectos a respeito de idolatria. Nós abordamos muito nos dias que nós estávamos conversando a respeito deste livro, a idolatria. A gente sabe que um ato de rebeldia, um ato de realmente não obedecer e não praticar a vontade do Senhor, a palavra de Deus, a gente automaticamente estamos sendo rebeldes, estamos comportando de um ato de rebeldia para com o nosso Deus, e isso é comparado com uma idolatria, como uma feitiçaria. Isso é muito grave. Então, o que não abordamos até o dia de hoje, nós vamos abordar isso a respeito do pecado que não é pecado. Fica até o final, vou ser breve, e você vai ver como é importante, como é sutil certas coisas em nossas vidas que a gente peca contra Deus, a gente nem percebe. Amém? Então Deus abençoe a todos vocês que estão entrando, que Deus abençoe mesmo. Então, pessoal, vamos lá. Pecado que não é pecado, mais uma vez. Será que dá para entender o significado, o propósito dessa frase? Será que a gente consegue? Peraí, por quê? Por que está dizendo o pecado que não é pecado? Bom, pecado é pecado. Nós vamos entender. Amém? Eu já conversei algumas vezes em algumas pregações a respeito disso, desse assunto, mas hoje nós vamos abordar um pouco mais profundo. Que Deus abençoe a nossa reunião de hoje. Então, a fim de completar o passo de eliminar a Kryptonita, que é a alusão do pecado que a gente está lendo do livro, pessoal, nós não podemos ignorar de modo algum este fato, este assunto que nós estamos abordando hoje, o pecado que não é pecado, pois pode ser o mais difícil de identificar em nossas vidas. Por quê? Porque a gente vai ver aqui através de uma passagem bíblica que Jesus traz à luz, a respeito de uma parábola que vai dizer claramente, especificamente, essa frase, o pecado que não é pecado. Amém? Abra sua Bíblia ou marque no teu papel para você estudar mais para frente, depois que terminar este vídeo. Eu tenho total certeza que o Santo de Deus vai complementar, vai te enriquecer ainda mais a respeito deste tema. Lucas 14, a partir do verso 16 ao verso 18, nós estaremos lendo, que diz assim: Jesus respondeu com a seguinte parábola: certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, ele mandou seu servo dizer aos convidados: olha, venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. A palavra-chave hoje do assunto é desculpas. Amém? Palavra fundamental nessa parábola aqui que Jesus está abordando significa desculpas. Está claramente trazendo uma desculpa que não tem fundamento, que não tem um respaldo fiel, verdadeiro do que ele está afirmando, do que ele está respondendo. O argumento dele não é plausível. Então a gente está vendo claramente que Jesus começa uma parábola. Pessoal, parábola é Jesus fazendo ali basicamente um contexto, uma história, de personagens que não existem, mas que faz alusão daquilo que existe. Que faz uma comparação, que faz trazer uma história que realmente tem fundamento, para que a gente possa absorver
né, o real fundamento daquilo que Jesus está ensinando. Então ele faz uma parábola, uma história, não necessariamente com pessoas que existam, mas o desfecho da história, ela tem um fundamento para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos corrigir, para nos fortalecer, para nos amadurecer. Amém? Entendeu? Então esse é o fundamento da parábola. Jesus falava por parábola com aquelas pessoas porque elas não tinham entendimento das Escrituras. Ele falava somente do profundo com os seus discípulos que estavam lado a lado. Então, se Jesus disse assim, quer ser meus discípulos, quer ser os meus seguidores, toma a sua cruz, negue a si mesmo, né? Então, isso que nós estamos fazendo de negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz, o nosso propósito, é basicamente entender da riqueza, da profundidade, né, dos mistérios de Deus que ele revela para nós, né? Que para o mundo é desconhecido, mas para nós praticantes é conhecido. Amém? Entendeu até aqui? Então, Jesus fez essa parábola. Um homem, ele preparou um grande banquete. Não é pequeno, é grande. Então é para muitas pessoas. E ele enviou muitos convites. As pessoas foram convidadas, né? E quando tudo estava muito pronto, estava tudo pronto, ele mandou o seu servo fazer o quê? Chamar os convidados. E o que os convidados fizeram? Quais foram as atitudes deles para com aquele banquete, aquele convite? Eles deram desculpas. Você já passou por isso? Você já fez algo esperando que a pessoa comparecesse, que a pessoa recebesse com alegria, algo que você fez, e a pessoa não compareceu porque ela te deu uma desculpa? Você já pediu ajuda para alguma pessoa e ela não te ajudou porque ela criou uma desculpa? Né? Você já fez um convite de uma janta, de uma festa, de um almoço, e a pessoa simplesmente falou assim, eu não posso ir? E você sabe que realmente aquela desculpa dela simplesmente foi criada para recusar o teu convite? Ou você entender, né, você compreender que qualquer outro pedido que você tenha feito, qualquer lugar que você tenha pedido para ter ido para você, a resposta dessa pessoa é uma desculpa de nada, né? E o que essas desculpas comunicam, pessoal? É bem simples. O que as pessoas querem fazer é mais importante do que o seu pedido. Aquilo que você pediu para ela é inferior àquilo que ela te deu como desculpa. E muitas das vezes a desculpa dela é uma coisa tão sem noção, tão fraca, tão insignificante, num contexto geral, e você se entristece porque você fez com tanto amor e carinho e a pessoa recusou. Então, muitas pessoas, pessoal, mediante essa parábola que Jesus está dizendo, que é o pai que preparou um banquete, ele preparou um banquete já para nós, está pronto, pessoal. E muitas pessoas estão criando desculpas. Jesus está voltando. Jesus voltará. E muitos ficarão porque eles inventaram, criaram desculpas. Amém? O convite foi lançado na minha e na tua vida. Preparem-se. Se arrumem. Porque o banquete está pronto. Pessoal, está pronto. O tempo está curto. Está chegando. Amém? Quem tem ouvidos ouça o que o Senhor está dizendo através dessa palavra. Mais do que nunca. Está muito próximo. Esse contexto, para nós, a gente pode ter a total certeza. Jesus está voltando para recolher a tua igreja amada, para levar para o Senhor, para cearmos com Ele num grande banquete. A Escritura diz claramente, está preparado o banquete para todos nós. Aquele que estiver preparado, com as suas vestes limpas, esperando pelo noivo, atentamente, diligentemente, esse receberá, né, o convite formal, né, e ali audível, venha, entre. Amém? Glórias a Deus. Então, pessoal, isso é o que nós estamos entendendo sobre o quê? O grande banquete. Ele é um evento muito importante, o que o Senhor está abordando aqui, muito importante. Ele fez aquilo que para abençoar aquelas vidas, né, ao convidá-las. Então, os convites, eles haviam sido impressos, foram criados, selados, enviados para cada um pessoalmente, pela importância do convite. E as pessoas, olha o que diz em Lucas 14, 18. Olha só o tipo de desculpa do primeiro. A primeira pessoa disse assim, ó, olha, acabei de comprar um campo e eu preciso inspecioná-la. Peço que me desculpe. Ele pediu uma desculpa porque ele tinha um compromisso de ir até o campo dele, a fazenda, o terreno, a casa que ele comprou, que ele adquiriu. Então aqui está a importante pergunta que eu farei para você. É pecado comprar uma propriedade? Será que a gente consegue enxergar pecado em falar assim, olha, eu adquiri uma propriedade? Eu quero comprar uma propriedade? De forma alguma, pessoal. É um motivo louvável. É um motivo lícito.
Então não é pecado. Então por que a gente está entendendo aqui a respeito de pecado nessa afirmação, nesse tipo de desculpa? Sabe por quê? Porque o problema não está em comprar, adquirir alguma coisa. O problema é quando você compra algo ou uma propriedade e ela passa a ser mais importante do que a palavra de teu Deus. Você está entendendo? Passa a ser mais importante na tua vida, mais louvável na tua vida, desfrutar daquilo que você adquiriu do que você ter um tempo com o seu Deus. Então aquilo que não era pecado torna-se pecado, né? Então torna-se o quê? Uma idolatria, um ídolo, uma criptonita que te enfraquece na sua comunhão com Deus. Então, pessoal, é muito importante a gente ter isso no coração. Nada pode ficar à frente da nossa vontade, do nosso desejo, do nosso amor em buscar o nosso Deus em primeiro lugar. Amém? Nada. Então, olha o próximo. Veja o próximo homem, o que ele disse para o Senhor. Lucas 14, 19. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e eu quero experimentá-las. Sinto muito. Mais uma vez, é pecado comprar gado? É pecado você comprar algo para o seu trabalho, para a sua área profissional, para aquilo que você trabalha, aquilo que você queria tanto, almejava tanto, que vai te ajudar, que vai, né, te trazer benefícios, satisfações. É pecado você adquirir isso? De forma alguma. É louvável, é lícito. Mas por que Jesus está enfatizando tanto a respeito disso? Porque, pessoal, todos a quais compram, adquirem alguma coisa que é o seu desejo, que satisfaz, né, as suas necessidades ou os teus desejos, e essa pessoa ela se alegra tanto com aquilo que passa a ter aquilo à frente do seu Deus, da palavra de seu Deus, a palavra de Deus, isso se torna pecado, ou seja, uma idolatria, criptonita, né? Então a gente vê claramente, pessoal, o problema não está em adquirir, o problema não está em realização de desejos, sonhos, o problema está o que você faz com aquilo que você recebe, com aquilo que você ganha, com aquilo que você conquista. Você está compreendendo a profundidade? Aquilo que não era pecado se tornou pecado porque eu administrei da maneira errada, incorreta. Eu fui, né, basicamente negligente com aquilo que eu ganhei, recebi, conquistei. Porque eu coloquei aquilo à frente da busca pelo meu Deus, da santidade com o meu Deus. Dá, basicamente, ênfase, dá tempo mais do que necessário para aquilo que eu adquiri, do que o tempo que eu tenho que passar com o meu Deus, orando, jejuando, lendo as Escrituras, fazendo a obra. Então eu esqueço do tempo que eu devo em praticar essas coisas e eu coloco todo o meu tempo sobre aquilo que eu adquiri, e aquilo que não era pecado passa a ser pecado, porque eu estou negligenciando com aquilo que eu ganhei e recebi. Você está entendendo? Então, pessoal, é gravíssimo. Agora, vamos espremer um pouquinho mais? Vamos ver a terceira afirmação que Jesus faz, que aqui, pessoal, é difícil. Olha só, o último a receber o convite disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Olha a desculpa do terceiro. Pessoal, casamento é pecado de maneira alguma. O próprio Senhor criou, Gênesis 2, você lê claramente: por esta razão deixará o homem a sua casa, seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, né? E os dois, eles firmando esse matrimônio com o Senhor, no sentido literal, pessoal, eles não são mais duas carnes, e sim uma carne perante o Senhor. O homem com a sua mulher. Então é o casamento, é o matrimônio sagrado que o Senhor criou lá na origem, Adão e Eva, antes de tudo, antes mesmo do pecado. Pessoal, então, casar-se é pecado? De maneira alguma. Mas por que Jesus está abordando a respeito do casamento? Porque, pessoal, deixa eu te falar uma coisa. Se você tiver o coração que balança muito mais pela sua família do que ao seu Deus, do que ao Deus de Israel, o único Senhor, o Deus verdadeiro, passa a se tornar um pecado. Passa a se tornar uma idolatria, um ídolo, uma criptonita que vai enfraquecer o teu relacionamento com Deus. Você está entendendo a gravidade? Poxa, quer dizer, então, se eu for negligente na maneira que eu conduzo a minha casa, meu marido, minha esposa, os meus filhos, se eu amar os meus filhos mais do que a Deus,
em forma não só verbal, pessoal, mas também da maneira que eu levo, que eu tenho as minhas ações. Quer dizer, então, que eu só vivo para minha família, eu não tenho meu tempo com Deus, em oração, em santidade, em busca. Quer dizer, então, que eu estou colocando a minha família à frente de Deus. Pessoal, é grave. É uma ação muito sutil, muito imperceptível, que vai crescendo no coração das pessoas, e quando ela percebe, aquilo já está forte, aquilo já está enraizado, a maneira que ela conduz a família, que ela está pecando. Então, igreja, o pecado não é a família, não é os filhos, não é o marido, não é o amor genuíno que você tem que ter por cada um deles, porque isso é natural. O pecado é você colocar à frente da palavra de Deus, seja em uma omissão, seja, num comportamento, seja no estilo de amor, se você colocar à frente de Deus, se você deixa de buscar a Deus, se você não tem mais intimidade com Deus por causa de viver para a família, você está pecando. Porque existe um buraco no teu peito que se chama Deus. E esse buraco no teu peito foi criado por Deus. Nada pode suprir esse buraco que está no seu peito. Por isso que a gente vê tantas formas erradas que o ser humano tem em buscar alguma coisa, alguma santidade para adorar, para reverenciar. É por isso que o homem tem essa dificuldade tão grande de totalmente exterminar os ídolos da vida, porque o buraco grande que tem no peito se chama Deus. E quando o homem não coloca Deus em tudo, como Senhor e Salvador, e nada mais além do Senhor, ele começa a criar outras coisas, seja uma imagem, seja uma referência, seja uma pessoa, seja um animal, seja o que for, porque o mundo é assim. A gente vê as crenças, a gente vê os gnosticismos que existe, a gente vê das igrejas tradicionais que puxa a reverência para uma santidade que não pode fazer nada, a qual somente o Senhor, o Deus de Israel, que deixa explícito na sua palavra que somente Ele tem um poder sobre os céus e a terra e todas as coisas, nada mais do que Ele. Então é óbvio, mas o ser humano tem um buraco tão grande no peito, e aonde tem tantos enganadores, tem tantas coisas que não são reais, que não têm respaldo bíblico, mas pessoas criam e elas exercem, a qual elas pecam contra Deus. Então, pessoal, é muito, muito, muito minucioso e muito perigoso. Então, nós estamos vendo claramente, tudo aquilo que coloca à frente do nosso Deus se torna um pecado, uma criptonita, uma idolatria. Então, acho que o ponto aqui está muito bem claro. Você está entendendo? Quando colocamos alguém, alguma coisa, alguma atividade, qualquer coisa antes de Deus, se a gente, coloca na nossa devoção, a nossa busca em algo que não seja Deus exclusivamente, porque Ele é exclusivo, a gente peca com o Senhor, contra o Senhor, e aquilo se torna uma atitude pecaminosa, que na verdade está nos afastando de Deus, de vez de nos aproximar de Deus. Porque a palavra é clara, deixa eu te falar uma coisa, clara. A palavra está escrita assim, não existe outro intermediador entre o homem e Deus, a não ser Jesus Cristo, o Espírito de Deus. Então, Jesus Cristo é o intermediador, é Jesus Cristo, o Filho, que intermedia as tuas orações, as tuas petições, os teus desejos, o Espírito Santo de Deus que está do teu lado, te ajudando, te auxiliando, porque essa é a missão dele aqui na terra, trazer o senso de justiça, juízo, e para que você possa se arrepender dos maus caminhos. Se você lê a Bíblia, você entende isso. Então, não existe outra coisa que possa intermediar você com Deus. Nada, a não ser Jesus, o Filho de Deus, e o Espírito Santo de Deus que está entre nós. Tá claro, pessoal? Não tem como errar, não é verdade? Não tem como se enganar. Não tem como pegar outro ensinamento que não seja esse, porque a Bíblia está respaldando isso. Não é eu, é a Bíblia. Não o homem, é a Bíblia. Amém? Então, se não está na Bíblia, não é real. Amém? Glórias a Deus. Então, pessoal, é muito bem claro. Ficou muito bem claro a respeito do que a gente está entendendo. O pecado, que não é pecado, é tudo aquilo que a gente coloca à frente de Deus, que na verdade é lícito, mas agora ele passa a ser ilícito, porque você não sabe conduzir da maneira correta. Você não sabe administrar da maneira correta. Então, pessoal, temos que tomar muito cuidado. E isso vale para todas as áreas da vida, em qualquer âmbito, seja no trabalho, seja na família, seja no seu lazer, seja nos teus sonhos, seja na sua vida financeira, seja na tua vida espiritual. Tudo que você sai fora da palavra, tudo que você não consegue ter uma disciplina e um autodomínio,
em santidade e devoção ao Senhor, naquilo que está escrito lá em Gálatas 5, a partir do verso 22, sobre o fruto do Espírito Santo de Deus. Se você não consegue viver esse padrão de vida, você está muito propício ao erro, ao engano. Então, pessoal, vamos estudar mais, vamos ler a Bíblia para a gente não ser enganado, nem por coisas externas, que são o que os homens criam, né, suas religiões, porque Deus não é religião, Deus é a palavra, nada mais do que a palavra, desde a origem. Deus criou o mundo e o céu e a terra através da sua palavra, não através da sua religião. Jesus Cristo veio trazer as boas novas, que é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida, está em João. Não há outro a não ser ele. Ninguém vai ao céu a não ser pelo Filho. Então não é por nenhuma outra coisa a não ser Jesus Cristo. Então, pessoal, vamos ter reverência da maneira correta, vamos ter consciência do que a gente traz para o coração, para a gente não pecar contra Deus. Amém? A palavra de Deus de hoje é essa. Aquilo que não era pecado, mas se tornou pecado pela minha falta de consciência, pela minha indisciplina, pela minha falta de conhecimento das Escrituras, pela minha falta de engajamento e prática, de praticar o Evangelho, que é único. Amém? A palavra de Deus, ela é única, né? A palavra de Deus fala claramente, ninguém tem autoridade, seja quem for na terra, que já viveu ou que vive, de colocar uma vírgula. E a gente vê que as pessoas criam um monte de coisa aí, né? Acrescentam um monte de coisa, que na verdade Deus não está em nada daquilo. Pessoal, que Deus abençoe seu coração. Não quer ser enganado? Leia as Escrituras. Quer tirar a prova do qual é a verdade? Quer tirar a prova do que a Bíblia ensina, do que Deus ensina? Leia a palavra. A palavra te esclarece tudo. Amém? Eu só estou aqui replicando o que está na palavra. Glórias a Deus por isso. Hoje existe o Google, pessoal, que é tão fácil. Você escreve assim, versículos, Bíblia, e você quer saber o assunto, ele vai te trazer tudo que está na Bíblia, você vai ler e você vai esclarecer as tuas dúvidas, seja qual área for da sua vida, porque a Bíblia fala sobre tudo. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, quero te agradecer de todo o meu coração. Tua palavra é esclarecedora, Pai. Tua palavra é linda e poderosa, Pai, que discerne dentro de nós, Pai, como uma espada de dois gumes. A Tua palavra diz que entra, Pai, e penetra, Senhor Deus, e discerne, Pai. Senhor Deus, a alma do Espírito, os desejos que é do homem e os desejos que é de Deus. Pai, traz o cerne, Pai, da verdade, da realidade. Pai, em nome de Jesus, eu te clamo agora, Santo Espírito de Deus, traga sobre a mente e o coração dos meus irmãos que estão ouvindo nessa noite, Pai. Senhor Deus, a verdade, Pai, que é a libertadora, porque a Tua palavra diz, Pai, que, Senhor Deus, a verdade, ela traz libertação. Traz a libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai libertar da mentira, vai libertar do engano, vai libertar da religiosidade, vai libertar, Senhor Deus, das fantasias, vai libertar, Senhor, de tudo aquilo que a palavra não respalda. Conhecereis a verdade vos libertará. E quem é a verdade? O que é a verdade? A palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? O próprio Deus. Não há nada além do próprio Deus. Pai, nós só somos instrumentos, Pai. Senhor, desde Adão até hoje, as vidas que vivem hoje na terra, Pai, só são instrumentos de Deus. Não para adoração, Senhor, mas para execução, Senhor, para honrar Teu santo nome. A única santidade és Tu, ó Deus de Israel, que merece toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a majestade, Pai. Que todo ser humano entenda isso, Pai, para viver, Senhor, de uma forma digna, santa, louvável, para que o Senhor possa se agradar destas pessoas e habitar nelas, para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, assim eu te agradeço de todo o meu coração. Traga a luz das Escrituras, Pai. Limpa, Senhor Deus. Traz a luz agora sobre o coração, sobre a mente, tirando, Senhor Deus, tudo que não provém de Ti. E, Senhor, que essas pessoas possam ter fome e sede de Te buscar verdadeiramente, porque a Tua palavra também garante. Aquele que me busca, me encontra. Aquele que bate, a porta se abre, Pai. O Senhor diz claramente, Senhor, se nós queremos conversar contigo, ó Deus, não precisamos, Senhor Deus, de miticismo. Não precisamos ir atrás, Senhor Deus, de homens e mulheres. Pai, basta, Senhor Deus, entrarmos no nosso quarto. Senhor Deus, em oração, em segredo, ninguém precisa ficar sabendo. Orar, conversar contigo, Senhor Deus, com sinceridade, com o coração quebrantado. E a Tua palavra diz que o Senhor vai conversar conosco e vai nos responder. O Senhor nos afirma e garante que o Senhor vai responder. Pai, então nós entendemos, Pai, que qualquer um de nós, aonde estivermos, temos condições, humildemente, de nos prostrarmos diante da Tua face, Senhor Deus, e clamar e conversar contigo. E o Senhor certamente responderá.
Assim eu te agradeço. Muito obrigado, meu Jesus. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor nos ensina, para que sejamos, Senhor, assim como Tu és. E todo o povo de Deus que entendeu, que crê na palavra do Senhor, digam amém. Graças a Deus. Amém, pessoal? Graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Mais uma vez eu volto a falar, pessoal, tem dúvida de alguma coisa? Tem alguma coisa que eu estou falando para você que está confrontando, você está falando, será que é isso mesmo? Pessoal, palavra, Google, digita lá a palavra, a frase principal, chave, digita, e a Bíblia de Deus vai trazer para você totalmente aquilo que eu estou falando e vai testificar o seu coração. E também o Espírito Santo de Deus vai incumbir de se testificar dentro de você, que é a palavra. Palavra reveladora, pessoal. Palavra transformadora. Que Deus te abençoe com a palavra. Fique com Deus, uma boa noite e até amanhã às 19 horas.